E aí galera, tudo bom? Meu nome é Luiz Emanuel, sou médico veterinário, trabalho com animais silvestres e exóticos, tanto com animais pet, animais criados em casa, como também com animais de vida livre. É, eu vou retomar esse canal que eu comecei quando tinha loja, quando eu tinha um pet shop, eu já tive um pet shop, e aí eu comecei falando um pouco sobre os animais que eu vendia na loja, né, que eu trabalhava na loja. Hoje eu vou continuar o canal, mas no intuito de ajudar quem tem interesse em aprender um pouco mais sobre o animalzinho que tem em casa, seja ele um hamster, uma ave, seja ele um réptil, um peixe. Então a gente vai falar de tudo um pouco aqui nesse canal, como também falar um pouco sobre meu trabalho de hoje em dia, que eu trabalho hoje com animais de vida livre, tanto com animais de vida livre como eu trabalho também com fotografia. Essas fotos aqui foi eu que fiz. Então, vou falar um pouco também sobre fotografia de animais selvagens, né? Fotografia de vida livre, observação de animais de vida livre, e por aí vai. Falar um pouco do meu dia a dia no meu trabalho, né? Resumindo, seria isso. Para recomeçar o canal, eu vou falar um pouco sobre os principais pré-requisitos que você deve se ater antes de adquirir um animal. Por exemplo, a pessoa que quer ter um animal e ela está ali na dúvida se o animalzinho que ela tem interesse, se aquele animal dali é interessante para ela. Às vezes a pessoa tem interesse em ter um roedor, mas para ela não é viável devido ao ambiente, devido à rotina, devido a custos e por aí vai. Então, a intenção desse vídeo é dar uma ajudada nesse sentido, certo? Então, antes de começar a falar sobre coisas, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, se curtirem o vídeo, se gostarem e compartilhar com algum amigo aí que tem interesse em comprar um animal, em adquirir um animal. Ele serve tanto para quem quer animais não convencionais, como também quem quer adquirir um cachorro, um gato. As dicas são bem importantes, certo? E como primeira dica, eu vou falar sobre o custo do animal. Todo animal ele tem um custo. E não é um custo somente financeiro, apesar de ser um dos mais importantes, eu acredito, porque às vezes a pessoa tem muito interesse em ter um animal, mas não tem condições de manter. Aí o animal, acontece um acidente, acontece o animal ficar doente, e a pessoa não tem condições de pagar um veterinário, e aí o animal acaba adoecendo, piorando, 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 e até chegando a vir a óbito por conta disso. Acaba morrendo por conta de que a pessoa não deu assistência. Então, quando a gente se compromete em ter um animal, a gente tem que entender que a gente precisa cuidar daquele bicho da melhor forma possível. Então, precisa ter condições financeiras e de tempo, de rotina, para poder manter aquele animal bem, saudável, da melhor forma possível. Então, um dos principais, o primeiro, na minha opinião, a gente tem que pensar se eu tenho condições financeiras para isso, porque o restante é adaptável. Então, mas a questão financeira é um pouco mais complicada. Então a gente tem que pensar muito nisso, porque o animal tem um custo de alimentação, o animal tem um custo com passeios, o animal tem um custo caso você vá viajar com hotel, o animal tem um custo com várias coisas, com brinquedos e por aí vai. Então é muito importante que se observe bastante se tem condições de ter um animal com relação à parte financeira, certo? Um segundo ponto seria o ambiente de casa, onde aquele animal vai passar a maior parte do tempo, se aquele lugar realmente cabe o animal, porque às vezes a gente encontra animais que estão sendo criados em locais muito apertados. Se for um animal que vai ser criado em gaiola, onde vai ficar aquela gaiola, se aquele local ali é muito quente, se passa uma corrente de ar, se é um local muito úmido, e como vai ser a rotina daquele animal ali naquele local, se é um animal que vai ficar solto, se na minha casa tem muito fio, se tem muito esconderijo, se não tem, se é um animal que a gente pode manter realmente muito solto assim por muito tempo, quais são os riscos dele ficar solto. Então, esses são um outro cuidado que a gente tem que ter.
Então, o ambiente da casa, tanto o ambiente onde o animal vai ficar como o ambiente da casa. Um terceiro ponto seria a rotina da casa. Toda casa tem uma rotina, então tem gente que trabalha só à tarde, tem gente que trabalha só à noite, tem gente que trabalha pela manhã ou trabalha o dia todo. Então essa rotina é importante. O animal ele vai se adaptar àquilo e pode ser que a rotina de você da casa mude e isso afete o animal. O, 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 o animal ele sabe os horários dele de comer, os horários dele de passear. Então se você muda a rotina da casa, você vai mudar os horários do animal também. E isso daí pode afetar o animal e causar um estresse e ele pode chegar a adoecer por conta disso. Então é importante que o animal, que você saiba a rotina e se o animal que você está levando para casa, ele se adapta àquela rotina. Se é um animal que vale a pena você ter com aquela rotina. Isso seria o nosso terceiro ponto. O nosso quarto ponto é a questão da alimentação do bicho. A alimentação do animal ela é importante. E aí vem a questão, mas a alimentação é ração, mas tem animal que não come só ração. Como, por exemplo, tem pessoas que criam serpentes. Tem muito interesse em ter uma serpente, mas não gosta de ver um animal comendo o outro. Então, entra numa contradição. É muito complicado essa questão, porque é um animal que realmente precisa se alimentar de outro. Ele é um animal carnívoro. E não existe ração extrusada, ração pelletizada, para essa espécie de animal, esse tipo de animal. Então é importante entender sobre isso e ter consciência de que o animal precisa comer como a fisiologia dele aceita a comida. Não, como por exemplo, eu já vi pessoas que criam gatos querendo tornar o gato vegetariano. Isso chega a ser muito engraçado porque o gato ele é estritamente carnívoro. Os felinos são estritamente carnívoros. Então é complicado você querer alimentar um animal que é carnívoro com vegetais, né? Ou ao contrário, um animal que é vegetal com proteína animal. Isso. Dito todos esses 4 pontos, vem o principal de todos e o mais importante é a procura por um profissional da área, um veterinário. Você procurar um veterinário de preferência especializado na espécie animal que você está procurando, está querendo adquirir, para que ele lhe ajude a entender um pouco mais sobre aquela espécie. Se realmente aquela espécie ali vai se adaptar a você vai conseguir se adaptar ao animal, ou se não, ou se era melhor, ou se existe uma outra espécie que seria mais adequada à sua rotina, ao seu custo de vida e por aí vai. Então, é importante, antes de mais nada, muito importante, antes de mais nada, procurar um veterinário. Quando você conversa com o veterinário, que ele começa a lhe explicar os custos que vai ter aquele animal, os custos, a rotina que o animal vai ter, o tipo de alimentação que o animal vai ter, o tipo de ambiente que ele precisa estar. Então, a partir desse momento, você vai conseguir se adaptar e adaptar a sua casa ao animal que está para chegar, o animalzinho que está para chegar. E dessa forma você vai conseguir ter melhor um animal mais saudável em casa. Bom, pessoal, o vídeo era isso. É um videozinho rápido, só para retomar, para começar a criar coragem de novo, de gravar os vídeos. E eu queria pedir para quem chegou até aqui, se não se inscreveu ainda, se inscrever no canal, curtir o vídeo e indicar esse vídeo para pessoas que têm interesse em adquirir um animal. E com o passar do tempo eu vou falar espécie por espécie. Isso daí vai ajudar também a quem tem esse interesse a ir buscar um animal que mais se adeque à sua rotina, à sua casa e por aí vai. Quem quiser me seguir no Instagram também, meu Instagram é luis.emanuel.vet. Pode me seguir lá sem problema nenhum lá. Bom, muito obrigado, pessoal, e até mais.